Olá pessoal, hoje a nossa sétima aula, uma vez que a semana passada tivemos um feriado antecipado e todos nós então ficamos com o calendário um tanto desfalcado. Essa semana teremos uma aula especial de um assunto que eu não tratei na segunda aula e eu quero tratar com vocês hoje desse tema tão importante. E teremos possivelmente na próxima aula, que é prova, será a prova e terá uma aula extra para todos vocês, porque o assunto é importante, é pertinente. Então, esse assunto de hoje, ele será apenas um assunto de informação, para que você tenha conhecimento. Vou falar hoje sobre o montanismo, né? Montano, ele surgiu no século II, conhecido por causa do seu fundador, de nome Montano, e também duas auxiliares que ele tinha, que Montano possuía, que era Priscila e Maximila, chamado de as profetisa, né? O montanismo ele teve como objetivo o retorno à igreja primitiva, semelhante a grupos que antecedeu a todos que reivindicavam como sucessores autênticos da igreja de Atos 2 ou da igreja do Novo Testamento, né? Eles se colocavam como sucessores dessa igreja e também como intérprete da doutrina cristã ensinada pelos apóstolos. Então, não somente Montano, mas grupos antes sempre traziam esta declaração, essa pregação, essa mensagem. O montanismo vai nascer dentro desse cenário, né? Um cenário confuso, onde grupos queriam se titular como resquício, como ressuscitando a igreja primitiva, a igreja do Atos capítulo 2. E também o montanismo nasceu nesse meio e justamente com a tarefa de ressuscitar as doutrinas primitivas, né? O nascimento do montanismo, ele vem de dentro da igreja, é um elemento que está insatisfeito com a igreja institucionalizada, com a igreja religiosa, com a igreja cheia de regras, sem ter espaço para o Espírito Santo, né? Ele não foi uma inovação. O montanismo não pregou uma inovação. O montanismo pregou um retorno a uma prática cristã de obediência, de fidelidade, de sensibilidade, de desapego ao mundo e voltado para o avivamento espiritual, né? Então, dentro desse contexto, Montano pregava não a corrupção cristã, o retorno à pureza da igreja, né? O retorno à santidade, o retorno de uma obediência e fidelidade à palavra de Deus e ao Senhor, como a igreja primitiva, que todos viviam de igual maneira, de maneira simples, de maneira modesta e ponderada. Esta era uma das palavras mais profundas de Montano, né? Uma vez que não se havia conformado com a invasão da institucionalização da igreja, da própria fé cristã. Montano estava insatisfeito e daí pregou sobre isso. A data do movimento ela é muito incerta do montanismo, né? Alguns falam 135 a 172, outros falam que o auge foi no ano 156, mas uma vez que o Montano ele inicia ali já já da metade do século II para frente, né? O movimento acontece, do montanismo acontece e começa a ser combatido pela igreja, né? Por quê? Porque Montano inicia a proclamar a sua experiência particular com o Espírito Santo na pequena aldeia de Ardaban, né? Ardaban, na região da Frígia e da Mísia, na Ásia Menor. Então ele começa a propagar a sua mensagem nesse período. Ele vai se converter do paganismo para o cristianismo e depois do seu batismo ele tem uma experiência com o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo e começa então a testemunhar, né, que era um profeta de Deus para os mais próximos. Com o batismo com o Espírito Santo, ele se sente um profeta de Deus, ele se sente um homem chamado, vocacionado para pregar a mensagem de Deus. A partir dessa experiência, Montano passa então a declarar que era uma porta-voz do Espírito Santo, um porta-voz. E esta atitude dele, ele declara que a promessa feita pelo Senhor está cumprindo, conforme ele entendia o João capítulo 14, 26, né?
como porta-voz do Espírito Santo, Montano reivindica então para si uma responsabilidade de ensinar e também conduzir a igreja a toda a verdade, inaugurando assim a era do Paraclito, ou seja, a era do Espírito Santo. Ele declara isso, começou a era do Espírito Santo, né? Quando Montano era tomado pelo Espírito Santo como um êxtase, né? As exortações eram caracterizadas por um costume apelo de restauração carismática. Então, ou seja, toda vez que ele era tomado pelo Espírito Santo, a mensagem dele era enfática quanto ao retorno de uma vida espiritual separada, de restauração dos dons espirituais, né? De uma vida de santidade, de separação, pois a igreja havia entrado em um momento de apatia espiritual. As reuniões eram reuniões extremamente religiosas, leitura, o canto congregacional, e não tinha nada de novo na igreja. Então Montano ele surge nesse momento frio da igreja, né? Já quase 200 anos, né? Mais de um século e meio de fundação da igreja, mais de um século e meio da morte dos apóstolos, né? E o último já tinha próximo 100 anos de morte. Então a igreja ela se horizontaliza, né? E aí Montano vem com essas mensagens, uma mensagem de retorno à santidade, de retorno à palavra de Deus, de retorno à busca do Espírito Santo, a busca dos dons espirituais, a prática dos dons espirituais. Essa é a mensagem de Montano. Suas profecias enfatizavam muito o retorno às raízes cristãs, propondo desta forma um retorno ao padrão da igreja primitiva através do profetismo, do despertamento espiritual. Ele sempre profetizava, convocava jejum, abstinência, praticava a xerofasia, ou seja, não bebia líquido, né? Então o jejum dele era completo, não bebia líquido, nada, né? Pregava sobre a questão da santidade na vida sexual, na moralidade, a virgindade, e o casamento era sagrado, mas o segundo casamento para Montano era proibido, né? Então Montano tinha essas questões dentro das suas mensagens. Priscila, discípula de Montano, para ela a castidade era considerada como uma preparação para o êxtase e conduto de consagração, pois assim o cristão como porta-voz possui uma probabilidade maior de compatibilização entre a santidade e o Espírito Santo. Então, uma das suas discípulas, chamada Priscila, ela pregava a castidade, ou seja, uma pessoa não ter a prática do casamento, não se casar, se manter virgem, se manter pura, e essa característica tornava a pessoa mais apta para ser usado pelo Espírito Santo, segundo Priscila, né? O montanismo vai difundir-se na Ásia Menor, na Síria, na Antioquia, né? No Oriente, no Ocidente, Roma, no Norte da África. A mensagem ascética de Montano e também de renúncia cativou até Tertuliano, um dos pais da igreja. Dentro desse contexto, você descobre, você entende que o montanismo, nos dias de hoje, é pregado como uma heresia. Você verifica que Tertuliano vê no Montano não uma heresia, mas um retorno à fé, uma fé viva. É possível que Montano tenha exagerado, né, nas suas preleções, nas suas pregações. Ele pode ter exagerado, pode ter se intitulado, como acontece nos dias de hoje. Deus vai usando as pessoas, muitas pessoas se convertem através da mensagem desses homens, e depois ele se sente dono dos dons espirituais, ele se sente um semideus, e isso cai por terra. Mas as pessoas que se convertem através da sua mensagem, quando estava servindo ao Senhor, não se desviam, elas permanecem, continuam servindo ao Senhor, né? Então, dentro desse contexto, Tertuliano analisa o comportamento, a mensagem, a pregação, a forma da manifestação do Espírito Santo na mensagem de Montano, e ele entende que ali realmente o Espírito Santo está agindo de forma direta. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.